Suspeitei que minha esposa estava planejando um divórcio, então transferi meus bens. 2 semanas depois, ela entrou com a ação, mas voltou atrás quando o plano dela falhou. Olá, pessoal! Antes de começarmos o vídeo de hoje, preciso da ajuda de vocês. Percebemos que o canal está perdendo tração, e se inscrever é uma das melhores formas de nos apoiar. É rápido, gratuito e nos permite continuar trazendo conteúdo de qualidade. Seu apoio significa tudo para nós. Vamos crescer juntos este canal. Muito obrigado. Agora, vamos começar o vídeo. Há algum tempo, eu vinha acompanhando os relatos aqui, achando que nunca teria uma história própria para contar. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender, e eu tenho carregado isso comigo por meses. Preciso desabafar. Vou ser claro. Nunca fui do tipo que tira conclusões precipitadas ou assume o pior. Minha esposa, vamos chamá-la de M, e eu estávamos juntos há 6 anos, sendo 4 de casamento. As coisas eram sólidas, ou pelo menos eu achava. Tivemos altos e baixos, mas nada que me fizesse pensar, há um problema aqui. Na verdade, durante a maior parte do nosso relacionamento, éramos aquele casal, comprometidos, parceiros, ríamos de piadas internas bobas, discutíamos por horas sobre qual filme assistir e tínhamos um ritmo que simplesmente funcionava. Ela organizava jantares elaborados e eu a surpreendia com o delivery favorito dela depois de um dia longo. Tudo parecia natural, como se tivéssemos desvendado o segredo do amor. Por isso, o que aconteceu depois me atingiu como um tijolada. A mudança. Cerca de 6 meses atrás, as coisas começaram a mudar. No início, eram detalhes pequenos, coisas que passariam despercebidas se você não estivesse atento. Ela começou a levar o celular para todo lugar, mesmo quando ia só à cozinha ou dobrava roupas. Antes, o celular ficava horas na mesa de centro, e ela não se importava se alguém pegasse. Um dia, fiz uma brincadeira. O que é isso? Um esquema de espionagem agora? Ela riu e disse, não, o trabalho tem me enviado muitos e-mails. Ok, justo. Mas dias depois, ela criou uma senha no celular. Isso me pegou de surpresa, porque ela nunca havia usado antes. Quando perguntei casualmente, ela deu uma resposta vaga sobre segurança e hackers. Não pressionei, para não parecer paranoico, mas aquilo não soou certo. E não parou por aí. Ela começou a atender chamadas fora do cômodo, algo que nunca fez antes. E não era sutil. O celular tocava e ela dizia, deixa eu atender rapidinho, antes de sair para o quarto ou varanda. Se eu perguntava quem era, ela respondia, só um amigo do trabalho. Depois, notei um novo hábito, deixar o celular virado para baixo na mesa. Eu nem sabia que isso era algo até o dia em que tentei passar algo para ela, e ela rapidamente tirou o celular do caminho. Foi um daqueles momentos, piscou, perdeu, mas ficou na minha cabeça. O distanciamento. Mas não era só o celular. Ela ficou distante. Conversas que antes fluíam naturalmente agora pareciam um interrogatório. Se eu falava sobre planos futuros, onde vamos comemorar nosso aniversário? Ou, devemos começar a juntar dinheiro para um carro novo? Ela só respondia, vamos ver, e mudava de assunto. Tudo ficou claro para mim em uma quarta-feira qualquer. Ela disse que ia encontrar uma amiga para tomar café depois do trabalho. Não achei estranho. Ela fazia isso às vezes. Como eu estava fazendo uns recados na mesma região, pensei, por que não surpreendê-la? Vai ser fofo. Mas, quando cheguei, ela não estava com a amiga. Ela estava do lado de fora do café, andando de um lado para o outro, com o celular no ouvido. Fiquei no carro, porque algo na forma como ela falava parecia sério. Não queria bisbilhotar, mas ouvi frases como, está quase pronto. Começando do zero em breve. Meu estômago embrulhou. Não entendia o contexto, mas não parecia uma discussão de trabalho ou com amigos. Parecia algo maior,
como um plano que ela estava armando. Quando ela voltou para casa, perguntei como tinha sido o encontro, tentando manter um tom casual. Ela inventou uma história completa sobre a amiga reclamando do namorado. Foi tão inesperado que eu só fiquei olhando para ela por um segundo. O golpe financeiro. Alguns dias depois, ela trouxe um novo assunto. Acho que devemos organizar nossas finanças. Tipo, deixar todas as informações de contas, senhas e documentos em um só lugar, caso aconteça alguma emergência. Fiquei sem reação. Isso era algo que nunca havíamos discutido antes, e o timing parecia estranho, considerando tudo o que eu vinha notando. Que tipo de emergência? Perguntei, tentando manter a calma. Ela encolheu os ombros. É só uma precaução. E se algo acontecer com um de nós? Ou se precisarmos tomar uma decisão financeira rápida? Superficialmente, fazia sentido. Mas a forma como ela falou parecia ensaiada, como se estivesse esperando o momento certo para tocar no assunto. Concordei, mas algo dentro de mim disparou um alerta. Por que agora? Por que essa súbita preocupação em organizar as finanças se sempre mantivemos tudo separado? Naquela noite, fiquei revirando as palavras dela, tentando decifrar o significado. Será que era só coisa de adulto e eu estava viajando? Mas então lembrei. As chamadas escondidas. A conversa que ouvi no café. O distanciamento repentino. Tudo começou a se encaixar, e eu não gostei do quadro que estava se formando. Investigando as finanças. Até então, eu não tinha feito nada. Mas, alguns dias depois, ela tocou no assunto de novo. Estávamos na cozinha, eu fazendo um sanduíche, e ela, no celular, quando soltou. Já pensou mais sobre organizar as contas? Você sabe onde estão todos os detalhes das nossas finanças? Baixei a faca e olhei para ela. Tá, o que está acontecendo? Você tem falado muito sobre finanças ultimamente. Tem algo que precisamos conversar? Ela travou, surpresa que eu tinha pegado no pé. Não, não tem nada errado, respondeu rápido, quase rindo. Só acho importante, sabe? Para emergências. Que tipo de emergência? Ela deu de ombros, com uma expressão impenetrável. Sei lá, coisas da vida. Não é nada demais, só algo que deveríamos resolver. A resposta dela foi muito vaga. Eu não comprei. No dia seguinte, enquanto ela estava no trabalho, decidi investigar. Abri nossa conta conjunta online e descobri algo inesperado. Nos últimos meses, pequenas quantias tinham sido movimentadas. Nada grande, mas sem motivo aparente. Não eram para contas, mercado ou qualquer coisa do tipo. Ela estava tirando dinheiro da conta e eu não sabia por quê. Protegendo meus bens. Pensei em confrontá-la, mas algo me disse para esperar. Se eu estivesse errado, pareceria um louco. Se estivesse certo, precisava agir com cuidado. Então, liguei para um amigo de faculdade que é advogado e expliquei a situação, tentando não soar como um teórico da conspiração. Olha, ele disse, não estou dizendo que tem algo rolando, mas você não é maluco por querer se proteger. Se está preocupado, agora é a hora de agir. Melhor prevenir do que remediar. Ele me explicou como proteger meus bens sem violar nenhuma lei. Admito que me senti extremo. Parecia que eu estava me preparando para o pior, mesmo sem ter certeza do que estava acontecendo. Mas, quanto mais eu pensava, mais sentido fazia. Se ela realmente estava tramando algo, e eu começava a acreditar que sim, precisava me proteger. Não foi uma decisão fácil. Isso não era só sobre dinheiro ou bens. Era sobre a vida que construímos juntos. Eu viajava mentalmente para nosso casamento. As conversas até tarde sobre nossos sonhos. As piadas internas que só nós entendíamos. Como chegamos a esse ponto? Era isso que nosso matrimônio tinha se tornado? Tomar essas medidas parecia admitir derrota, como se eu estivesse oficialmente desistindo da confiança que um dia tivemos. A transferência dos bens. Naquela noite, enquanto ela estava fora, sentei na escrivaninha e abri o laptop.
Minhas mãos tremiam enquanto eu acessava contas bancárias, investimentos, escritura da casa. Cada documento que eu revisava me fazia sentir um traidor, mas uma voz na minha cabeça insistia: isso é sobre sobrevivência, não sabotagem. Eu não queria machucá-la. Só não conseguia ignorar que, se não agisse agora, me arrependeria depois. Fiz uma lista de tudo o que poderia transferir e como fazer isso sem levantar suspeitas. Enquanto digitava, senti um peso esmagador no peito. Eu confiei nela cegamente por anos. E agora, aqui estava eu, me defendendo da pessoa que eu achava que sempre estaria ao meu lado, envolvendo minha mãe. Liguei para minha mãe e expliquei que precisava da ajuda dela, sem entrar em detalhes. Preciso que você guarde algumas coisas por um tempo. Se for nada, ótimo. Mas é uma precaução. Ela ficou em silêncio por um minuto, tentando entender o que eu não estava dizendo. Você está bem? A voz dela estava cheia de preocupação. Sim, menti. É só uma precaução. Nada para se preocupar. Ela não insistiu, mas deu para perceber a hesitação quando respondeu. Claro, querido. O que você precisar? Desliguei com uma mistura de alívio e vergonha. Odiava envolver ela nessa bagunça, mas saber que ela estava comigo me deu um pouco de estabilidade em meio ao caos. O plano em ação. Quando M voltou para casa, eu já havia iniciado o processo. Transferi a maior parte dos meus bens, dinheiro, investimentos e até a casa, para o nome da minha mãe. Deixei só o suficiente na conta conjunta para manter as aparências. Ela não percebeu nada. Entrou, me deu um beijo no rosto e perguntou se eu queria assistir um filme. Por fora, eu parecia normal. Por dentro, estava destruído. Parte de mim se sentia horrível, como se tivesse traído a confiança dela. Outra parte sentia alívio, como se finalmente estivesse retomando o controle de uma situação que havia fugido das minhas mãos. Os dias seguintes. Nos 3 dias seguintes, tentei manter a rotina normal. Não queria que ela percebesse que algo havia mudado. Ela parecia satisfeita, até anormalmente animada às vezes. Em vez de me acalmar, isso só aumentou minhas suspeitas. Se ela estava tramando algo, estava fazendo um ótimo trabalho escondendo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Ela nunca mais tocou no assunto das finanças. Nem depois que eu havia questionado. Era como se o assunto tivesse sumido da memória dela. No começo, achei que talvez eu estivesse exagerando e ela tinha deixado para lá porque não era importante. Mas, quanto mais eu pensava, mais percebia que ela estava evitando o assunto. Quase como se tivesse medo de mencionar de novo depois que eu pressionei. Reparei que ela me observava às vezes, como se estivesse avaliando meu humor ou pensando se deveria dizer algo. Sempre que eu notava, ela desviava o olhar rapidamente para o celular, TV ou um livro. Era sutil, mas existia. Parecia que ela estava esperando eu tocar no assunto, como se não quisesse forçar a barra de novo. O silêncio só me deixou mais ansioso. Ela nunca abandonava algo que considerava importante, e a forma como ela evitava o assunto agora parecia deliberada. Se ela estava testando as águas, não estava entrando. Se estava esperando algo, eu não ia dar a deixa. Algo estava por vir, e eu precisava estar um passo à frente. A bomba! Naquela noite, garanti que tudo estava no lugar. Revisei toda a papelada, confirmando que a casa, as economias, os investimentos, estavam todos no nome da minha mãe, protegidos por um testemunho inquestionável. Até liguei para ela para confirmar que tinha todos os documentos. 2 semanas se passaram, e tudo parecia normal. Na verdade, ela estava mais carinhosa, até começando a falar sobre coisas aleatórias, como trabalho ou o que comer no jantar. Isso me desconcertou, porque ela tinha ficado distante por meses, evitando qualquer conversa além do superficial.
parte de mim começou a questionar se eu não estava exagerando. Será que o comportamento estranho era só estresse? Algo que eu não estava entendendo? Mas então, numa sexta-feira qualquer, ela me chamou no sofá, desligou a TV e disse: "Precisamos conversar." Meu estômago caiu. Eu sabia o que ela ia dizer antes mesmo das palavras saírem. "Acho que devemos nos divorciar." A voz dela estava calma, quase calculada. Não era raiva ou emoção. Era frio, como se estivesse me dizendo que o leite acabou. Eu só fiquei olhando, sem saber como reagir. As justificativas. Ela começou a explicar que precisava de espaço, que queria se encontrar, que sentia que perdeu a identidade no casamento. Frases clichês de término que não explicavam nada. Mas então, ela soltou algo que mudou o tom. "Você sabe que eu fiz muitos sacrifícios por você todos esses anos e acho que você não valoriza. Eu mereço mais." Essa última parte doeu. Não era só que ela queria terminar. Era que ela colocou a culpa em mim, como se eu devesse algo a ela, como se tudo fosse minha falha, e ela só estivesse reivindicando o que era dela por direito. Enquanto eu tentava processar, uma pergunta surgiu. Por que agora? Foi aí que ela soltou a bomba. "Uma amiga minha tem me ajudado a ver as coisas com mais clareza." Ela não olhou para mim quando disse isso. Meu cérebro acelerou. Quem era essa amiga? Por que ela estava tão envolvida no nosso casamento? A forma como ela falou não foi casual. Parecia que alguém estava incentivando ela, convencendo-a de que sair do casamento não era só uma escolha, mas uma estratégia. E quanto mais ela falava sobre merecer mais, por causa dos sacrifícios, mais eu duvidava. Sacrifícios? Que sacrifícios? Ela sempre disse que era feliz comigo, ou pelo menos fingiu. Eu trabalhei duro para dar a ela a vida que queria. E não era só sobre dinheiro. Quando ela quis mudar para perto do trabalho, eu aceitei, mesmo significando mais tempo no trânsito para mim. Quando ela quis fazer aquele retiro de yoga caro, eu ajustei nosso orçamento para caber, mesmo abrindo mão de uma viagem que eu queria. Apoiei quando ela mudou de carreira 2 vezes, dizendo que tudo bem correr riscos porque eu queria vê-la feliz. Eu achava que ser um bom marido significava colocá-la em primeiro lugar. E não é como se eu fosse um parceiro distante. Lembrava aniversários, planejava surpresas, ouvia o divórcio e as exigências dela. Depois daquela conversa, ela foi para o quarto dela, e na segunda-feira, os papéis do divórcio chegaram. E não era só sobre encerrar o relacionamento. Ela queria tudo, metade da casa. Minhas economias, meus bens, o carro, e ainda incluía cláusulas vague de pensão alimentícia, mesmo ela tendo um bom salário. Parecia que ela esperava que eu simplesmente entregasse tudo o que eu tinha construído. No começo, pensei que fosse só vingança, mas a forma específica e agressiva das exigências me mostrou que alguém estava orientando ela. Descobrindo o plano dela, decidi investigar. Não podia simplesmente perguntar com quem ela estava conversando, então tive que ser estratégico. Comecei pelas redes sociais. Ela não me bloqueou, e mesmo não postando muito, vasculhei. Fotos marcadas, comentários. Foi quando notei um padrão, Jake. Ele curtia e comentava nas postagens dela com frequência. Nada explícito, mas o suficiente para me chamar a atenção. Quando entrei no perfil dele, que era público, vi algo estranho. Ele tinha postado uma foto no mesmo café onde eu a vi semanas antes. No mesmo dia em que ouvi ela falando sobre começar do zero. Meu instinto disparou. Continuei rolando e vi mais. Um comentário em uma foto dela. "Você consegue." Uma selfie dele em um lugar que parecia ser o apartamento novo dela. Nada disso era prova concreta, mas era suspeito demais para ignorar. O papel de Jake. Uma mensagem que ela mandou para ele vazou. "Assim que a separação estiver resolvida, teremos tudo o que precisamos. Só preciso que ele aceite os termos."
A resposta dele foi: não recue. Faça ele se sentir culpado, se precisar. Ele te deve. Depois que você tiver o dinheiro, começamos do zero. Aquilo foi a gota d'água. Não era só um desejo de separação. Era um plano calculado para me deixar na pior. A mediação e a surpresa dela. Na primeira sessão de mediação, o advogado dela chegou com uma pasta gigante, cheio de exigências. Mas quando meu advogado entregou os documentos mostrando que todos os bens já estavam em nome da minha mãe. As transferências foram feitas antes dela entrar com o divórcio. O advogado dela empalideceu. Ela surtou. Você sabia que eu ia pedir o divórcio e fez isso para me ferrar. Eu só olhei e respondi. Meu único arrependimento foi ter confiado em você. O fim do casamento. Depois disso, Jake sumiu. Ele só queria o dinheiro dela. As amigas dela se afastaram quando viram as mensagens. A família dela até pediu desculpas por ter acreditado nela. No final, ela ficou só com as coisas pessoais dela. A casa, o dinheiro, os bens, tudo ficou protegido. E eu, finalmente livre. Conclusão. Essa foi minha história. Se você passou por algo parecido ou está desconfiando de algo, confie no seu instinto. Às vezes, se proteger não é paranoia, é sobrevivência. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso. E aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais chocantes histórias da vida real que podem estar acontecendo ao seu redor. E lembre-se, não ignore os sinais. Obrigado por assistir.